Oi, gente, sejam bem-vindos ao NW Sales, o seu podcast que te ajuda a vender mais. NW de Network, conexão de negócios, conexão com histórias, vivências, experiências, para que você possa aí levar um conhecimento para vender mais. Sejam bem-vindos, então, ao NW Sales. Está comigo aqui hoje José Antônio Prachedes Neto, presidente da Multicrédito, a melhor creditech brasileira. Mas antes das perguntas, Prachedes, seja bem-vindo. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da tua trajetória. Você me falou de empreendedor, de empresário, de executivo. Conta um pouquinho para o pessoal um pouco dessa trajetória como empreendedor, empresário e executivo. Bom, então vamos lá, né? Como eu falo, né? Bora vender. A história é longa, vou tentar resumir, né? Então, a primeira experiência nesse mundo foi como executivo, né? Comecei como todo jovem, né? Estagiário, né? Numa grande escola, né? Que foi no Credicar, né? Que o primeiro cartão de crédito já existente no Brasil, né? Que era na realidade, a Credicar ficava reportando ao Citibank. Então, eu fui Citicorp. Isso começou lá... algum tempo atrás. Em 86, mais ou menos. Né? Então, bastante anos atrás. Né? E tinha uma trajetória lá bastante interessante, porque eu acabei passando por várias áreas da companhia. Né? Então, entrei como estagiário no departamento de crédito e cobrança, né, numa visão muito mais de poder fazer a cobrança do que a gente chamava de crédito e liquidação, né, tal, isso tudo mais, tal, parará, e depois passei pela área administrativa, fui para a área comercial, ou seja, foi uma grande escola. Mas a tua primeira jornada não foi ainda em vendas, era a primeira área administrativa. Não, área administrativa. Na realidade, eu entrei como estagiário, fazia direito, entrei estagiário na área de crédito e cobrança. O foco principal era cobrança. Né, da parte litigiosa, né, quando se cancelava o cartão, essas coisas todas, tal, tudo mais. Mas aí nos processos que a gente foi avançando, essa coisa toda, né, e as mudanças que a gente fazia dentro da operação, para você fazer uma ideia, o primeiro confronto que eu tive com o cheque foi nessa época, porque nós resolvemos, quando o cara fazia o acordo, parcelar com ele em cheque pré-datado. Olha só. Para você ver, isso em 86, né, 86 a 87. Depois dessa trajetória nessa parte, né, da crédito e cobrança, fiquei na área mais ou menos uns 2, 3 anos. Eu não vou falar muito porque é muito tempo atrás, não vou lembrar direito. Aí fui para a área administrativa, financeira, fiquei cuidando toda da parte aí de administrativa, né, da filial lá em Minas, né, em Belo Horizonte, né, tal, tudo mais. E fiquei lá mais ou menos 2, 3 anos. Né, aí, por acaso, eu consegui uma venda, de certa forma, numa visão, e fui chamado para assumir e para a área comercial. Né, Isso ainda em Belo Horizonte? Tudo em Belo Horizonte. Hoje você mora em São Paulo? Já são 22 anos de São Paulo já. Show. Né, vai passar parte da história. E aí foi o primeiro contato que eu tive com o varejo. Né, porque na área comercial eu fui para credenciar, né, lojistas para receber cartão. E olha que era bem diferente esse negócio, porque numa época de 40% de inflação mensal, você ir lá negociar com o lojista para ele pôr uma maquininha para receber com 30, 35 dias depois, né? Ainda com a taxinha ainda de 5%, 4%, né? Mas foi uma boa experiência em matéria de trazer benefício aí para a venda no varejo. Né? Legal, esse é um dos desafios, né, que o varejo encontra, é o macroeconômico que está fora da loja, exatamente. Né, que está impactando nele o tempo todo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente, guarda essa história para a gente falar um pouquinho mais à frente, né, mas vai lá, e aí deu os teus passos, começou a conhecer o varejo e entrar em vendas. Como foi essa experiência em vendas? Foi muito boa. Né? Uma coisa que sempre mexeu muito comigo é levar realmente para o mercado algo que vale a pena. Então, se eu não conseguia comprar o produto, né, por que eu ia lá vender? Então, quando eu tomei a decisão de ir lá, eu sentei e falei assim, poxa, e aí? Inflação, o cara ainda vai pagar 5%, tal, essa coisa toda. Aí resolvi fazer uma estudadinha lá sobre gestão de estoques,
né? E fui compreender que uma compra de estoque também, depois de 30 dias, né? Era uma economia tremenda para o varejista, Olha que tá importante. certo? Esse ganho financeiro que ele já tinha na gestão do estoque, tá certo? Compensava ele esperar os dias. Aí fizemos uma tabelinha aí financeira, né? Ajudando, de certa forma, uma consultoria, né? Para ele, mostrando para ele como é que valeria a pena ele colocar a parte de aceitar cartão de crédito e fazer. E olha que na época o cartão de crédito era muito pouco utilizado. Sim. Tá? A gente tinha bastante crediário ainda no mercado, né? Que eu chamo de ciclos que acontecem no mercado, né? Essa coisa toda. Legal. Mas foi uma boa experiência. E aí foi bom entender do mercado como um todo. Fiquei cheirando remédio, fiquei cheirando a alimentação, fiquei cheirando... O varejo é um negócio diferente louco, no Brasil, né? Louco. O varejo realmente, olha, eu admiro, toda vez que eu paro para pensar no varejo, interajo com o varejo, eu admiro como que o empresário, como que o empreendedor que mete a cara no varejo, ele é uma coisa a ser estudada, né? Porque realmente se reinventa o tempo todo. É uma locomotiva no Brasil, né? Muito bom. A gente tem que respeitar bastante esses empreendedores, né? Esses empresários no Brasil, porque realmente tem que fazer mágica. É um grande Essa desafio. Que é a realidade, é um grande desafio. Legal. Né? E um processo de aprendizado constante. Legal. Né? Então, realmente tem que se reinventar o tempo todo. Show. Né? Essa que é a verdadeira... Qual foi o teu próximo passo? Uma coisa que eu queria destacar aqui, a gente aqui o podcast para falar de vendas também, sim, né? Sim, claro. E você falou uma coisa que eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar. A gente só vende aquilo que compra. Se você não compra o seu produto, a sua ideia, você não vende. Faz sentido. Né? Faz sentido, para mim faz total sentido. E você dizer assim, olha, naquele momento, todo cenário difícil, diferente, de inflação alta, que a gente não conhece isso hoje no Brasil, é muito diferente, né? Parar para entender a estratégia que você vai usar em vendas, eu acho que é um ponto para a gente deixar destacado aqui, né? Para falar um pouquinho de como vender mais. Legal. E o seu próximo passo depois disso? Aí eu saí do Credit Card, fui fazer uma experiência bastante interessante, que foi a implementação de um cartão, né? Em Minas também, foi um cartão do Cred Real, que era um banco estatal, que seria o primeiro cartão híbrido, né? Com a função de débito e crédito no mesmo Olha só. E foi 1 ano e meio de implantação. Por você ver, eu acho que foi um dos primeiros clientes, inclusive, da Card System, do Roberto Leite, porque nós utilizamos o software, ele fornecia o software de processamento, né? Enquanto a gente ficava fazendo a coisa toda. Então, foi uma experiência muito válida na visão de conhecer toda a cadeia produtiva muito legal. Do mercado de cartões. Né? Isso trouxe uma bagagem para você muito grande. Muito profunda. Muito grande. Principalmente ciclo de crédito, ciclo de vendas, né? As argumentações, o processo, né? De julgar, colocar no mercado um novo cartão, né? Porque na época não tinha essa concentração, cada empresa tinha sua maquininha, então esse cara tinha maquininha do Bradesco, POS do Banco do Brasil, POS do Itaú. Sim. O mercado estava acontecendo, né? Estava borbulhando. Muito legal. E foi uma boa experiência de conhecer todo o ciclo, né, da operação. Realmente bagagem. Foi muito bom. Dando sequência. Isso aí. Próximo passo. Aí, a gente já a gente chega na Multicrédito para entender um pouco. E aí eu acho que você já está comentando, né? Esse teu aprendizado, essa tua jornada, eu acho que você vai falar um pouco mais à frente, contribuiu para construir a Multicrédito do jeito que ela é hoje. Com certeza. Essa experiência é muito importante, principalmente em crédito, né? Isso. A gente vai falar disso. Mas teu próximo passo como carreira? Pronto. Aí, nesse processo, depois desse processo, eu fiquei muito admirado com a parte de tecnologia. Então, eu comecei a vivenciar um pouco mais perto dessa ferramenta que estava sendo construída, tá certo? No país e no mundo como um todo, focado em tecnologia. Tá? E aí surgiu uma oportunidade e eu fui trabalhar com um grande amigo, hoje amigo, né? Acácio Murilo Neiva, que ele tinha uma empresa chamada CIS, Computadores e Sistemas, tá certo? E que ele tinha desenvolvido numa linguagem muito antiga, né? Na época era C, ele junto com o Giovanni,
né, um software de gestão de farmácias. Legal. Tá certo? E eu fui a coordenar e montar essa área comercial para ele, tá certo? Comercial já na veia surgindo, né? Já. E foi uma grande oportunidade de conhecer bem a fundo o que estava tendo de novidade, que eram as tecnologias com plataforma baixa, com Opa. microcomputadores, né? Então, isso foi muito importante, porque, nossa, estou falando de operações com placa XT8088, né? São Não conheço. Era para você fazer uma ideia, um disquete desse tamanho, assim, cabia dos 750K. Então não tinha nada. É uma realidade então, Nossa, então foi assim, uma realidade muito mais de tecnologia Sim. do que tudo. Mas o sistema, ele focava em quê? Focava em gestão de estoque. Lembra a experiência de estoques? Sim. Tá certo? Ele focava em vendas, porque a gente fazia o gerenciamento do fiadinho nesse software, o cara que ia lá comprar fiado na farmácia. Crédito, jeito do varejo da crédito. Fazia o cadastro do cara, o endereço dele, ele comprava lá a prazo e depois a gente corria atrás, a gente que eu falo, lojista, Sim. corria atrás no caso de inadimplência, essa coisa toda. A gente definia o limite que ele ia comprar, tanto que eu falo a gente, eu coloco a roupa do varejo. Nessa época realmente eu cheirava medicamento, entendeu? Porque, nossa, rodei o estado, o país inteiro, né, levando essa solução para o mercado. E, além disso, a gente fazia ainda gestões de convênio. Tá? Que é? O estudo é como vender mais. Então, as farmácias faziam convênio com empresas, os funcionários iam lá comprar na farmácia, assinavam lá, na época, assinavam um papelzinho e depois a empresa cobrava. Imagina. A farmácia cobrava. A caderneta, né? Isso, para descontar na folha. Hoje virou cartões aí, convênio, que tem tudo, mas isso era feito pelo varejista. Muito legal. Assim, eu acho que, como eu falei antes, né, o varejo é uma coisa diferente. Sim. Né? E para a gente conhecer essa coisa diferente, tem que estar lá na cozinha, como eu falo. Que é você visitar a loja, ver como ela funciona, conversar com o empresário, entender as dores dele. Então, quando você fala, olha, viajei estado, viajei Brasil, né, eu cheirava remédio, ou seja, você estava lá vestindo, né, vivendo a experiência do varejo. Eu acredito, na minha crença, essa vivência traz uma visão diferente do mundo. Você traz um conhecimento que o cara da mesa, né, que saiu da faculdade, está só na mesa, nunca viu a experiência de ponta, talvez não enxergue oportunidades ou problemas a serem resolvidos. Né? Perfeito, perfeito. Bom, e depois dessa fase, que foi ótimo, eu fiquei uns 4, 5 anos lá com a Cássio, muito aprendizado. Né? Aí uns amigos junto comigo sentamos, conversamos e decidi empreender. Olha só. E aí fomos montar, tá certo, uma empresa que chamava iCred, tá certo? A primeira empresa para processamento de cartões em microinformática. Olha que interessante. Com foco totalmente na parte de private label, né, com cartões específicos. Isso mais ou menos em que época, Prachetes? Isso foi mais ou menos em 2099. Foi logo depois porque eu dei um pulo aqui da primeira experiência com a Telecheque. Tá. Né? Então, deixa eu dar um passo para trás. Vamos lá? Tá certo? Deixa vamos lá. Que também é uma experiência de crédito, né? É uma experiência de crédito. Na realidade, quando eu saí lá do Acácio, eu fui trabalhar com operações de cheque. Peguei um anúncio normal no jornal e assumi a gerência do estado de Minas Gerais, né, na empresa chamada Teledata Informações e Tecnologia. Tá? Isso foi em 94, né, o ingresso já tinha 10 anos. 30 anos já? Já tinha 10 anos essa empresa, tá, de mercado. E ela tinha um produto, que era o primeiro produto com foco em cheque, que chamava Telecheque. Então, foi o primeiro sistema que se montou de consultas de cheque, tá certo? Foi essa Teledata. Tá? Foi quando eu conheci o Carlos Valdesus, essa coisa toda, e fui assumir essa operação lá com ele. Em Minas Gerais? Em Minas Gerais. Eu fiquei responsável pelo estado de Minas e cuidava também do Distrito Federal, né, nessa operação. E foi uma experiência bastante interessante.
né, tinha os serviços de consulta, essa coisa toda, e eles estavam lançando na época o produto que era a garantia do cheque. Olha que interessante. Eu lembro do slogan: se o banco não pagar, a gente paga. Né? Então, é slogan forte, né? Muito forte o slogan. E o foco era realmente, se assinava o contrato com o varejista vendia com cheque, entregava lá o consumidor com cheque, ele ligava para a empresa, passava CPF, nome, número do cheque, valor, tal, essa coisa toda, se fazia uma análise no sistema, falava pode vender. Tá certo? E ele vendia em 3 parcelas, 4 parcelas, tal, no varejo como um todo. Tá? E aí, se esse cheque viesse a ser devolvido, tá certo? Que não compensado, algum problema, mandava esse cheque para a Telecheque. Legal. A Telecheque fazia o ressarcimento do valor para o lojista e recebia a cessão do título de crédito, né, do cheque, e começava a cobrar do consumidor. Uma coisa que só existe no Brasil, o cheque pré-datado, né? Eu acho que em outros países, eu não sei como é que é hoje, né? Mas na época era uma coisa que estava nascendo aqui. Isso se confunde um pouco, ou se funde um pouco, com a história de instrumentos de crédito no país. Pelo que me consta, também foi um motivo de abrir esse espaço, esse instrumento de crédito no país. O cheque pré-datado estava nascendo também mais ou menos nessa época. Estava nascendo nessa época, porque na realidade o cheque era um meio de pagamento, tá certo? Sem visão de crédito. Então era um título de pagamento à vista, tá certo? Aí se começou com esse trabalho, tá certo? Olha que interessante. Não, eu te dou o cheque aqui, mas você entra com ele, né, que era o termo que o pessoal usava, daqui a 15 dias, daqui a 30 dias, me dá 3 cheques. Nasce o bom para, né? Isso, exatamente. Aí tem cada bom para, aí começou até as piadinhas, né, sobre o cheque Jesus Cristo, ele em breve voltará. E por aí vai, né? E isso deu uma alavancada muito grande no mercado, no varejo. Foi uma alternativa que estava aparecendo, né? Era cartão de crédito, você tinha ainda o crediário, né, próprio do coisa, e essa visão do cheque, né, que tinha já um grande crescimento da população bancária, ainda estava muito aquém, né, era 20 e poucos % da população que tinha bancarizado, né? Você tinha ainda 70% bancarizada. E mais uma vez, né, aquilo que a gente está falando aqui insistentemente do varejo, nosso público aí é o varejista, o varejo se reinventando, encontrando outras formas de crescer, outras formas de vender. Mas nós vamos falar um pouco mais da Multicrédito. Aí você foi para a CIS, né? Fez o trabalho da CIS. Sim. E você depois foi empreender e criou essa plataforma de serviços junto com os seus amigos. Você estava comentando nessa parte da carreira. Como é que foi isso, empreender nesse lugar aí, já com essa experiência que você já tinha? Então, foi um trabalho bastante interessante, a gente pegar todo o ciclo que já tinha conhecimento, né, da indústria de cartões, tá certo, para levar essa operação para o mercado varejista. Show. Tá? Então, nós tivemos na carteira de clientes, supermercados, sapatarias, né, essa coisa toda, tal, tudo mais, e a gente fazia a conexão do lojista, supermercadista, né, e as coisas todas, com o consumidor, já com o cadastro dele, tal, tudo mais, e conectava também o varejo com o mercado financeiro, de forma a prover o funding da operação, porque era uma loucura, né? Você colocava um cartão próprio em 4, 5, 6 meses, um aumento de venda em torno de 25, 30, até 40% de aumento de venda no lojista, tá? E o capital de giro ele precisava. Como é que esse eu ia te fazer como é que ele faz para ter o caixa, né? Exatamente. Então a gente construía operações estruturadas, né? Junto com bancos parceiros. Nós tivemos um grande banco na época que era o Banco Rural, né? Que era um banco lá de Minas, né? Que a gente começou a operação lá em Minas Gerais, né? Tal, essa coisa toda. E avançamos nesse sentido, né? Tal, tudo mais. Foi uma operação com bastante experiência e aprendizado, né? Tem histórias aí que vão fazer parênteses muito malucas, até que nós vendemos essa empresa, né? Para o antigo presidente da Certas, né? Que acabou comprando para operar, né? E começamos
E aí eu voltei para a Telecheque. Show. Tá? E que depois virou Multicréditos, né? Isso. Então, agora eu vou te conectar com você como é que nasceu. ótimo. Então vamos falar um Multicrédito. pouquinho da Multicrédito, né? A melhor creditec do Brasil. Então, você já... A sua história de carreira, né, se confunde ou se funde, como eu falo, com a evolução do mercado de crédito, né? Então você é um dos caras que contribuiu certamente para essa evolução, né, pelo que você tá contando, as inovações. E aí nasce, né, o primeiro passo da Multicrédito. Então, fala um pouquinho para os nossos parceiros, né, quem está nos escutando e acompanhando o nosso bate-papo, né? Quem é a Multicrédito? Né? Um pouco dessa história da Multicrédito começa aí, junto com essa parte da sua vida profissional. Como eu tinha trabalhado na Multicrédito na Telecheque, né, durante 4 anos, num período, tal, essa coisa toda. Aí saí para empreender, fiquei 3 anos fora nesse empreendimento. E durante esse período, o fundador da empresa, que era o Carlos Valdesuso, sempre a gente se encontrava quando ele vinha em Minas, em BH, a gente marcava um almoço, aquela coisa toda, e sempre chamando para me voltar para o grupo. Show. Né, essa coisa toda. E eu falo com ele, olha, cara, eu estou empreendendo, eu estou com outra visão, tal. E depois que o bichinho do empreendedorismo pega... não, aí é difícil, né? É difícil. É difícil. Mas também, né, você pega logo o vício, você vai viver dentro do varejo, os caras têm esse bichinho de empreendedor louco. Forte, você acaba entrando no mesmo vício. Isso é verdade, concordo. Né? E aí, num desses almoços, você falou, cara, então, abre o jogo, o que você está pensando em fazer? Eu falei, olha, nós montamos, né, a iCred e tal, do modo, a gente está falando de um cartão para o label, mas na realidade a gente quer prover para o varejo todas as formas possíveis, tá certo, dele alavancar as vendas. Porque a coisa é muito clara, ninguém abre um serviço, uma prestação de serviço, ou uma empresa para venda de produtos, mercadorias, tá certo, para ficar sem vender. Tem uma frase que diz que tudo começa com a primeira venda, né? Nada acontece em empresa nenhuma se primeiro não tem uma venda. Então pronto, é o coração, tá certo? Essa coisa toda. E essa vivência acabou fazendo a gente enxergar a dificuldade, tá certo? Do dia a dia, da correria, né? Cada dia matando um leão. Assim, como tem que criar uma forma, uma empresa para levar para o mercado, tá certo? Que auxilie, tá certo? Esse cara que tem que ficar focado em comprar e vender, nessa parte de novos canais, tá certo? E novas oportunidades de aumentar a venda. Até porque provavelmente nessa época o mercado já estava crescendo mais, se tornando mais maduro, novas opções, algumas coisas se consolidando, o crédito se especializando um pouco mais, então o lojista não consegue acompanhar essa especialização em crédito, né? Não é o business dele. Ele tem um momento que ele não consegue mais controlar. Então ele está com uma loja, ele está ali presente, de repente ele está com 5, 10 lojas, acabou. Sim. O que está acontecendo lá ele não vê. Sim. Então ele tem que ter ferramentas, não só para manter o crescimento de venda, como também fazer a parte de controles, risco e tudo mais. E o foco principal é a grande meta que tem, e a gente tem que aumentar quantidade de venda por metro quadrado. Para mim, esse é o discurso e essa é a meta de qualquer empreendedor, de qualquer varejista, qualquer coisa. Tá? Se eu estou com um lugar onde eu montei minha loja, quanto mais eu aumentar a venda por metro quadrado, melhor é o resultado. Rentabilidade, maior resultado. É isso aí. E nessa visão, eu expliquei para ele toda a visão, por acaso aqui é o cartão. Mas não é só cartão. Por exemplo, eu estive aqui trabalhando com você. Então ele tem que vender cartão, mas também tem que vender com cheque. O cheque ainda que era o core da empresa, né? Era o core da antiga. Da antiga empresa. Da iCred, né? A visão é a seguinte, que a gente já estava com essa visão de multi. Daí o nome. De créditos múltiplos. Quanto mais oportunidades de crescimento vier, já estava inserido. Multiplicar, crescer. Estou falando multi aqui, mas a gente queria criar uma grande variedade. O nome acabou criando, tá certo? Nesse retorno, depois que nós vendemos e nessa visão, o cara falou, então tudo bem, cara. Então eu volto
a gente faz uma permuta De ações. de ações. O processo que nós tivemos, nós continuamos com direito a apesar de vender a empresa, nós ficamos com uma cópia do sistema, tudo que a gente já tinha desenvolvido, já está a parte toda. A gente tinha um período que a gente não poderia voltar ao mercado competir. E eu falo, a gente fica... Que é normal do mercado? Isso do mercado. E a gente já vai... eu volto, a gente faz, mas com esse projeto. E aí que ele falou, então vamos fazer uma multicrédito. Então, olha só. Olha só. Aí me parece... Evolução, né? Eu vou perguntar mais à frente para você ir pensando aí como estruturar essa... Né, sobre o propósito de vocês. Mas me parece que o propósito já começa a nascer aí, né? Você falou uma coisa que me chamou a atenção de conexão. Eu conecto, né, numa das experiências tuas, o consumidor com o fornecedor do varejo. Eu entendi mais ou menos assim. E agora você fala que o nome multicrédito nasce de multisoluções ou multi-alternativas, né, de crédito. Então, me parece que tem um propósito nascendo aí, né? Mas você já fala mais do propósito. E aí nasce a multicrédito com essa ideia de multisoluções. Né? Como é que foi essa fusão e você voltar para o varejo aí com mais coisas? Bom, foi complexa, né? É uma mudança cultural bastante grande. A empresa, a Telecheck, já tinha aí 15, né, 20 anos de mercado. Né? A gente já estava com 5 anos no outro processo. E juntar duas culturas, né? Tem, claro, os desafios, essa coisa toda, tal, tudo mais. Né? E aí começamos já a costurar, né? Desenhar os produtos e os nomes que a gente ia levar para o mercado. Que legal. E aí fizemos todos os mapeamentos de público-alvo, essa coisa toda, tal, essa coisa toda, né? Em matéria de evolução. E a gente sabia que a gente tinha que levar para ferramentas, tá certo? Para atender o público bancarizado, que o foco era público que emitia com emissão de cheque, né? Público que já tinha aí crédito no mercado bancário, já tinha cultura de cartão, essa coisa toda, e o público que também não era bancarizado. Tá legal certo? Isso do público não bancarizado, né? Conceitua o que é público não bancarizado para o pessoal, porque hoje tem uma história que não, todo mundo tem conta em banco, mas fala um pouco disso em algum momento aí. Estou falando da época de 20 anos atrás? 2004. 20 anos atrás. Tá certo? Então, em 2004 não tinha o público todo bancarizado. Sim. Então, quem tinha acesso a banco eram poucas pessoas. Perfeito. Então, se eu não estou engano, na época, 2004, praticamente era igual ao Paraguai. 50% das pessoas tinham acesso a banco, a serviços financeiros, 50% não. Ok. Tá? E você comparando o PE, a população economicamente ativa, tá certo? São pessoas que consomem. Sim. São pessoas que têm tipo de rendas, tá certo? Mesmo renda formal ou renda informal, tá certo? Ele tinha acesso. Então, uma loja, tá? Que tinha 10 funcionários, tá certo? Que banco tinha interesse de abrir conta, salário para 10 funcionários? Então, o pessoal recebia naquele envelopinho mesmo. O dinheiro e os bancos grandes, eles não. Eu acho que não era nem só até 20 anos atrás, viu? Eu acho que até hoje, alguns bancos grandes ainda tem restrição com o varejo pequeno, que tem pouca loja, fica mais difícil. Então, o foco que nós temos inicial foi, vamos focar nesse público bancarizado com esse tipo de produto, tá certo? Que é o cheque. Né? O cheque ainda tinha uma movimentação de mais de trilhões. Muito bom. Por ano, né? E o público não bancarizado. E começamos a lançar o primeiro, né, produto de crediário massificado no país. Olha só. Tá certo? Que foi o multicrediário, né? Que nós elaboramos todo o produto, essa coisa toda, e lançamos ele, se não me engano, foi em 2008. Tá. 2008. Então aí você mais uma vez, né, ampliando as opções de venda do lojista para públicos diferentes que talvez ele não atingisse, né, por conta própria, porque o crediário, como você mesmo comentou, muitas lojas tinham crediário próprio, né, mas com certeza com algumas restrições ou com uma forma mais rudimentar, eu vou dizer assim, né, do lojista trabalhar. Quando você traz isso numa plataforma, então você traz outras opções, né, e começa a ampliar essa, sim. Me parece. A grande visão qual que é o conceito de uma plataforma? Tá certo?
O conceito de uma plataforma é levar conhecimento e tecnologia, tá certo? Para qualquer um. Perfeito. Então, quando você fala que tinha em varejos que trabalhavam com crediário próprio, são caras que tinham estrutura, que tinham tecnologia, que tinha dinheiro para bancar e contratar crediarista, contratar analista de crédito, contratar um cara de tecnologia, desenvolver E isso custa muito dinheiro. Isso custa muito dinheiro. Quando você pega a distribuição de tamanho de varejo no Brasil, você tem uma gama enorme de varejistas que não tem acesso a esse tipo de tecnologia, nem capital para fazer. Tá certo? Então, essa era a oportunidade. Lindo não só isso. para nós, a Multicrédito, como senhor, mas para a gente democratizar o crédito no Brasil. Nossa, isso é forte, hein? Mas é muito forte. Isso é forte, porque quando você fala, olha, eu estou levando para o varejista, aquele que não tem o capital suficiente, o conhecimento tecnológico suficiente, a estrutura suficiente, a possibilidade, né? E isso que é legal, viu? Porque esse é o objetivo aí do NW Sales, a gente trazer histórias sobre aumentar vendas. Perfeito. Quando você fala sobre isso, você está dizendo o seguinte, olha, eu vou pegar o pequenininho, que se ele fosse fazer sozinho toda essa tecnologia de crédito, ele não conseguiria. Mas, como é uma plataforma, algo mais massificado, né, ele pode aderir à plataforma com toda a infraestrutura para poder vender mais. Eu acho que esse é um... Vamos falar lá, nós estamos falando de 2010. Ele com o microzinho, com a internet, tá certo? Ele tinha acesso aos melhores analistas de crédito, a melhor tecnologia disponível para poder oferecer crédito. Ele oferecer crédito para esse Muito público bom. não bancarizado. Muito bom. Tá certo? Bela sacada. E quais foram os problemas? Nós voltamos aos problemas lá atrás. Aí se colocava a operação, ele crescia 30%, 35% em 120 dias, 150 dias. O lojista devia ficar doido pelo crescimento, porque o DNA do lojista é vender. E aí a gente via que a pessoa acabava tropeçando nas pernas por causa do fluxo de caixa. Perfeito. A história que você falou do cartão lá atrás, né? Exatamente. É por isso que eu falo que no crédito os ciclos se repetem. Muito bom. Tá certo? Então você tem sempre que estar acompanhando esse ciclo, tá certo? As ondas do crédito, tá certo? Que vão fazendo. Muito bom isso. Porque Isso provavelmente vai conhecer com o ciclo do Pix agora, daqui a pouco o Pix ali na frente também vai ter um ciclo que vai exigir coisas parecidas. O Pix hoje é uma metodologia de liquidação. Perfeito. Pix, boleto, isso é como é que eu liquido, tá certo? Então, por exemplo, hoje, de certa forma, o Pix já está começando a trabalhar com crédito. Perfeito. Tá? Quando você faz aí o Bolepix, que você compra lá em 2 parcelas, o cara está te mandando 2 boletos, entendeu como é que é? De certa forma... Está começando esse ciclo. O varejo já está começando com essa decreto. Perfeito. Tá certo? De Agora, novo. O varejo se reinventa de novo, ele né? sempre se reinventa. Isso que é legal. Tá certo? Está no DNA. A venda, tá certo? Está no DNA do varejo brasileiro. Tá? E quando eu estou falando varejo, não estou falando só de loja, de mercadoria, estou falando de venda de serviços. Perfeito. Né? É a locomotiva. Uma venda no turismo, por exemplo, né? É uma venda de serviço. É uma venda de serviço. Né? Você fazer uma estética, né? Tal, é uma venda de serviço. Né? Então, você tem muito serviço hoje que você faz. Ô Prachedes, então eu acho que já disso que você está falando, né? Como que você definiria nessa história da Multicrédito, dessa conexão, dessa democratização, como você falou, né? Como você define o propósito da Multicrédito para o varejo, para o mercado? Né? O que faz você acordar todo dia de pelo menos, olha, eu vou lá porque eu vou fazer a Multicrédito. Fazer o quê? Então, vamos ver. Nós somos uma Credit as a Service. Ok. Tá certo? Então, nós somos uma companhia, tá, que leva a solução de crédito para o mercado. Tá? Hoje, nós ampliamos bastante o nosso público-alvo. Né? Por quê? Porque a cadeia produtiva do crédito, tá certo? Envolve, tá, vários agentes. Perfeito. Então, nós estamos falando aqui que o lojista quer vender mais. E é isso. Concorda? Esse é o nosso objetivo aqui. Só que nós temos pessoas, consumidores, que querem realizar seus sonhos. Também. Então, ele quer crédito para ele poder chegar nesse lojista. Tá certo? E o lojista, ele concedendo crédito, tá certo? Ele vai precisar automaticamente de funding. Sim. Nós não somos uma financeira. Perfeito. E nem vamos ser.
Perfeito. Porque o nosso foco, tá certo? É ser diferente do mercado. Por isso nós somos acreditados a SEBS, tá certo? Porque a gente não quer conflito de interesses, tá? Por quê? Geralmente o mercado financeiro ele quer vender para quem tem o menor risco possível. O varejo fala que o negado é muito alto, que não aprova tudo. E o varejo quer vender por todas as pessoas possíveis, dentro do que ele já fez de markup, de custo, essa coisa toda. Tá? Então, qual que é a minha função? É dar ferramentas para o varejo, para ele conceder crédito seguro dentro da estratégia dele e conectar ele também com o mercado financeiro, que quer fornecer funding para o mercado, e a gente completa, tá certo? Toda a cadeia produtiva do crédito, conectando, tá certo? Todos esses agentes dessa cadeia. Essa palavra você fala várias vezes aí dentro do contexto que você traz, né? É como que o propósito da Multicrédito fosse conectar todo esse ecossistema de consumidor, fornecedor de crédito e próprio varejo, né? É um grande hub de conexão, alguma coisa nesse aspecto. Eu gosto de brincar, né, que, de certa forma, a gente funciona como o juiz da partida. Olha, pode ir nesse campo aqui, pode jogar com esse jogador, que ele vai fazer, vai cumprir as regras, tal, tudo mais. Então, a plataforma e o conhecimento que a gente conseguiu no mercado, tá certo? A gente consegue fazer essa conexão da forma mais justa para todas as partes. Muito bom. Essa que é a visão. Muito legal. E assim, a Multicrédito completa 40 anos, né? Sim. Como que foi? Você está lá há quantos anos? Agora, com a segunda parte, nós estamos falando aí em torno de 29 anos. 29 anos. Então, nesses 30 anos aí da tua experiência, como que a Multicrédito cresceu ao longo dos anos, né? Qual é o tamanho? Onde é que ela está? Né? Ela fica concentrada em algum lugar? Não, um pouquinho desse crescimento. Hoje, eu acho que nessa proposta de valor que a gente tem, nós somos a única empresa que tem atuação a nível nacional. Legal. Então, hoje a gente tem praticamente mais de 12 mil pontos de venda operando pelo país com nossas plataformas, né? Desde um pequeno varejista até grandes varejistas. Perfeito. Né? Não só varejistas, mas também mercado financeiro. Olha só. Né? Que a gente atua também com motores de crédito, essa visão toda. Então, nós ampliamos bastante o leque. Né? Em matéria de inovação, tá? Dentro dessa cadeia produtiva que a gente chama do crédito. Tá certo? A gente quer levar sempre valor, né, para todos os agentes, né, da operação. Então, isso que foi o nosso diferencial em matéria de crescimento e manutenção da operação. Né? Claro, passamos por todas as dificuldades que todos passaram em 2008. Eu quero fazer uma pergunta sobre isso. Pandemia, tudo mais. Essa coisa na questão da expansão da Multicrédito, ela hoje atua o Brasil inteiro. Sim. Né? Tem escritórios centralizados em alguma região? A gente tem o que a gente chama de 3 hubs, né, de inteligência, né, de tecnologia, né, que são Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Perfeito. Né? E temos aí mais 20 unidades, né, mais unidades de negócio espalhado por praticamente todos os estados do Brasil. Muito bom. Né? A gente é bem concentrado aí na parte onde tem mais operações de crédito, essa coisa toda, numa visão de estar atuando nesse mercado. Por que isso? Muitas vezes a gente poderia trabalhar com muito menos lugar, mas a capilaridade, tá certo? A granularidade traz conhecimento que a gente traz com o mercado inteiro do Brasil nos dá uma vantagem competitiva que ninguém tem no mercado. Perfeito. Eu sei o comportamento de crédito em todas as regiões do país. Imagina. Então eu consigo adaptar a plataforma. E isso há 40 anos. Há 40 anos. Imagina. Imagino que tem uma base de dados, uma base de conhecimento aí gigantesca. De consumidores, pessoas físicas, já passaram pelo nosso sistema, tá certo? Mais de 37 milhões de CPFs. Olha só. Tá certo? Quando a gente olha CNPJs, estão fazendo pessoas jurídicas, são mais de 3 milhões de CNPJs. É muita coisa. Então a gente tem uma base de comportamento, tá certo? De consumo no Brasil, nesse período todo que a gente vai fazendo, tá certo?
de 40 milhões de informações. Se você pegar uma população de 200 milhões, né, nós estamos fazendo aí, que não é brincadeira, 30% do mercado, né, consumidor. É bastante coisa. Já passou, né? E quando a gente olha a parte de CNPJs, né, que são de 6 milhões, 5 milhões e pouco, nós temos aí quase 40% de CNPJs. Esse conhecimento é muito valioso, porque o conhecimento é valioso, né? Não basta ter o dado e você não fazer nada com esse dado. O dado tratado, o dado cuidado, o dado processado e verificado, né? Porque você sabe se ele pagou ou não. Sim, você tem uma qualidade da informação importante. Você tem que a gente chama internamente lá de positivar. Sim. Eu sei que o Flávio é o Flávio mesmo. Então, eu confirmei todas as ferramentas que eu tenho em matéria de ID, né, que hoje é muito moda falar de identificação. A gente faz essas identificações, desde nível biométrico. Porque, em função até para evitar fraude, né? Exatamente. Porque você faz parte do ciclo do crédito à fraude. Sim. Tá entendendo? Então, a gente tem toda essa visão, não só de fraude, como essa visão também de comportamento de consumo. Tá certo? Então, chega a níveis, né? Eu sei, dependendo da renda, quanto que esse cara vai gastar numa área de saúde, quanto esse cara vai gastar com educação, quanto esse cara vai gastar com vestuário, e por aí vai. E com essa base de conhecimento, o Prachedes, duas coisas para a gente, né, já caminhar. A gente poderia ficar aqui conversando, eu acho que 2 dias sem parar, porque acho que o assunto do varejo não tem fim. Eu realmente sou fascinado pelo varejo, né, pela essa característica que o varejo tem. Mas eu queria saber 2 coisas de você. Em 40 anos, muitas coisas mudam, né? Muitos desafios acontecem, né? Provavelmente tem alguém aqui assistindo a gente que também tem 40 anos conduzindo a empresa, conduzindo seus negócios. Provavelmente a gente tem pessoas que já quebraram, já se reergueram. E imagino que em 40 anos uma empresa passou por muitos momentos, né? E a gente teve um momento recente que foi a pandemia, que foi mundial. E eu lembro que na pandemia o mundo parou, né? Tudo parou, literalmente. As lojas fecharam, os consumidores ficavam em casa, né? O crédito sumiu durante um tempo. É como você cortar na linha do tempo, aqui não tem nada. Então, cita aí. Eu lembro também que no Brasil a gente teve uma grande crise em 2008, né? No mundo, foi uma crise mundial, na realidade. Compartilha um pouco do teu aprendizado, da tua experiência nessas 2 grandes crises que o Brasil viveu. Eu chamo de 3 grandes crises. Opa. Porque todo mundo tira da cabeça, tá certo, o real, a URV. Perfeito. Então, mais ou menos 94, né? 93, 94 começou essa transformação. Todas as empresas, tá certo, com o ambiente inflacionário, tá, viviam muito de tesouraria, que a gente chama. Overnight, essas coisas todas, tá certo? Quando se quebrou o ciclo inflacionário, se colocou o URV igual $1, tá certo? E fez esse negócio, foi um processo que houve muita quebra no mercado. Eu sei disso. Tá certo? E nós passamos por uma grande crise, né? Por causa que os processos, os floats, tudo que tinha da operação no mercado foi afetada com essa nova realidade. Perfeito. Né? Nós também participávamos. E uma mudança que você não controla, porque o mercado que fez. Né? Não, se você for reparar, nós perdemos, foram vários bancos que saíram do mercado. Perfeito. Tá certo? Foram muitas crises que tiveram nesse mercado financeiro nesse mundo. Depois, a crise de 2008, tá certo? Eu considero que a crise de 2008 não foi tão ruim para nós, nessa postura de crédito às assets, tá certo? Por não ser. Talvez era uma crise econômica, né? Econômica. E aí o dia a dia, o varejo, consumidor, lojista, tá certo? É uma coisa que não para. Sim. Tá? Muda o esquema, o tipo de receita que cada um pega, mas realmente não. Ele dá um jeito, né? Dá um jeito e se vê. E realmente a pandemia foi muito violenta. Foi. Nós perdemos só na nossa base de cliente, tá certo? Mais de 2.000 clientes que tiveram problemas financeiros. Tá? E uma loucura, né? Porque, por exemplo, na parte do crediário, fecha a loja. Tinha um monte de carnê vencendo que o consumidor tinha que pagar. Do crediário, o consumidor paga na loja, né? É o crediário tradicional, né? Porque a gente opera tanto o crediário tradicional, onde o consumidor vai lá na loja pagar,
O crediário, na realidade, que é com o boleto bancário, onde você pega o boleto, ele paga em qualquer banco. Mas vamos lembrar que eles também estavam fechados, mas você tinha a internet, né, tava essa coisa toda. E também a operação híbrida, que pode ser tanto no lugar quanto no outro, tá certo? E o consumo caiu. Nós perdemos lembra? Eu trabalho com varejo, tá certo? Se o varejo perde venda, eu perco venda. Perde venda. Tá? Então, essa conexão que você fala bastante tá lá, tá grudado no varejo. Eu falo que é o mesmo DNA, tá certo? Porque se ele não vende, eu não ganho. Eu só ganho se ele vender. Então, eu falo que eu não tenho conflito de interesse com ele, porque eu quero que ele venda mais e bem, cada vez mais e bem, porque essa é a minha fonte de renda. O que tivemos de bom, de alternativas nesse período, foi que que foi considerado de primeira necessidade, saúde, farmácias, hospitais, essa coisa toda, tal, tudo mais, alimentação, supermercado, essas coisas todas, tal. Material de construção, depois que eles colocaram, tal, manteve a gente com um volume de operação, tá certo? Para a gente Porque o varejo é diversificado, hein? Vocês Exatamente. atuam com uma carteira diversificada. Nós atuamos em qualquer ramo de negócio. Perfeito. Tá? Então, a gente não tem nenhum critério assim, não vou operar com isso. A gente, claro, a gente tem os ramos que a gente é um grande especialista, que a gente já conhece bastante, que a gente chama de plug and play, né? Agora, qualquer outro ramo que aparece, que nós nunca trabalhamos, a gente faz o diagnóstico e estamos dispostos a montar uma operação estruturada. Por isso que a gente trabalhou de forma que atua em todos os mercados. Eu imagino, porque quando você fala da tua história profissional, né, da construção de novos instrumentos, né, de estruturação de empresas, de cartão inicialmente lá atrás, como você falou, essa experiência de você estruturar, agora você pode atuar em qualquer lugar, desde que estruture uma operação, que defina com o varejo um combinado de como operar. Aí crédito em todo lugar, todo mundo precisa de crédito. Não tem como. Não tem como você viver no mercado brasileiro, com a cultura de crédito brasileira, sem crédito. Porque o que na realidade é? Você tem duas alternativas. Ou você faz o seu pé de meia e junta o dinheiro, daqui a 3, 4 anos você vai consumir o que você quer, você lança a mão do crédito, realiza esse sonho já agora presente, tá certo? Sim. E paga mensalmente. Esse é o conceito. Que é o conceito muito forte no Brasil, né? Muito forte. No Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo. Se a gente pensar que o primeiro cartão de crédito, tá certo? Nasceu nos anos 70, lá nos Estados Unidos, um cartãozinho chamado Diners, porque alguém não tinha o dinheiro para pagar a conta no restaurante, tá certo? E escreveu num cartão de papel dele, vale $100, sei lá quanto que for, e deixou lá no balcão. A partir daí você criou, agora eu vou fazer um cartão para o pessoal fazer o primeiro cartão. Eu acho que essa história aí a gente pode trazer num outro episódio, né? E trabalhar essa parte de grandes inovações. Um aprendizado da pandemia. Você como empresário, né? Como você falou que tem escritórios no Brasil inteiro, imagino uma grande responsabilidade que você carrega dirigindo a sua companhia e um aprendizado que a gente possa compartilhar com as pessoas para que eles possam levar esse aprendizado lá no dia a dia das suas empresas. Eu acho que o maior aprendizado que a gente teve foi sobre as conexões, tá certo? E a relação transparente com os clientes. Muito bom. Porque nós precisamos juntos dar as mãos para passar o problema, né? Então, todas as estratégias montadas sempre a 4 mãos, não só nossa empresa, como a nossa carteira de clientes, como nossos fornecedores, tá certo? Então, essa cadeia produtiva que a gente estava, eu acho que foi um grande aprendizado, foi sentarmos, em vez de cada um por si, tá certo? Tá juntos, procurando soluções em conjunto, e aí nós conseguimos atravessar a grande crise. Muito acho legal. que todos que fizeram esse trabalho saber que é uma cadeia, que um é interdependente do outro, entendeu? Que construiu e fez a gente avançar. Claro que tivemos problemas, tivemos que reduzir quadro, tivemos vários problemas. Como muitas empresas, né? Mas eu falo que foi um bom teste.
Foi um teste de um grande estresse que nós passamos. Né, e está aí, né? E estamos aí. Estamos aí, crescendo. 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 Tivemos o índice de crescimento bastante consideráveis nos últimos anos. Eu acho que o propósito do NW, né, de Network Sales, vem um pouquinho disso, né? A rede de network que você cria com seus clientes, com seus parceiros, e quando trabalham juntos, eu acho que as soluções são melhores. E, Prachedes, para a gente caminhar aí para o nosso fechamento, né? O que tem pela frente aí? O que a Multicred está planejando, né, de inovação, com tanta tecnologia no mercado muito aquecido, em termos tecnológicos, né? Bastante inovação acontecendo, e uma empresa que se reinventa, né? Quando eu anunciei aqui, uma empresa de 40 anos, que mudou o mercado brasileiro, né, na parte de crédito, e também vem se reinventando. E você comentou algumas histórias aí de reinvenção. O que a Multicred está pensando para o futuro, né? O que ela está enxergando para o mercado brasileiro aí, com toda essa revolução, e o que ela vai inovar, se é que você pode compartilhar ou dar uma pitada aí, né, do que vem para frente. Para você destruir alguma coisa, basta você não fazer nada. Essa frase eu acho muito forte. Inovação é fundamental para você se manter no mercado. Tá? Todas as empresas que têm vários anos de mercado estão inovando constantemente. Perfeito. Então, a gente está num processo, nosso próprio planejamento estratégico foca totalmente na ampliar toda a parte de digitalização dos processos. Ótimo. Tá certo? A digitalização é bom porque reduz nossos custos, com isso reduz nossos preços para o mercado, tá certo? Reduz nosso risco, essa coisa toda, tal, tudo mais. Então a gente está digitalizando todos os processos, que ainda restam algumas coisas para serem digitalizados. A outro foco nosso de inovação é levar soluções com esse conhecimento, tal, tudo mais, para o mercado financeiro. Legal. Tá? Através de empresas do grupo, né, que tem foco em motores de crédito, em analytics, né, toda Ótimo. essa parte toda. Olha que interessante. Já quero te convidar, então vamos aproveitar esse momento já que você tem essa outra área do conhecimento aí, né, que a gente não falou aqui, para que no próximo episódio você venha falar um pouquinho sobre essa outra área. Mas vai ser no outro episódio. Okay, tá certo? Aceita? Estamos combinados. Então, produto, o que vem de novo aí? O que a Multicred vai trazer para o mercado? A gente está preparando para lançar no mercado uma grande novidade. Eu não vou falar aqui que tem todo um trabalho de marketing, né? Mas a gente está lançando, que vai ser eu acho que vai ser uma revolução em matéria de novidade, acompanhamento das evoluções, né, do que está acontecendo hoje. Do que está acontecendo hoje no mercado brasileiro, né, e vai ser, tá muito breve. Então a gente deve fazer o lançamento agora em maio, né, ou talvez abril, vamos ver o que o pessoal do marketing vai decidir, né, melhor posicionamento que a gente vai fazer, mas aí vocês vão ver. Com certeza é uma grande revolução em foco em fazer a nossa carteira de clientes vender mais. Muito tá bom. Certo? A gente quer ampliar mais. Muito a gente bom, quer pegar um público novo que está vindo aí, tá certo? Que está precisando de crédito e o pessoal não está enxergando. Então, esse que é o nosso... Afinal de contas, crédito nunca morre, né, em nenhum mercado. Não. Isso desde a época que a gente nasce, o crédito teve de algum jeito. Ou era o crédito da palavra, ou era do sal, hoje é do crediário, do cheque, do Pix e assim por diante. E por aí vai. Legal. Prachedes, a gente vai dar uma parada por aqui. Você vai voltar aí num próximo episódio para falar desse outro business de vocês aí, que você falou do mercado financeiro. E uma mensagem que você quer dar para o nosso público, lojista, empreendedor, empresário, que todo dia acorda, né, com o propósito dele de fazer a empresa crescer. Né, e você é um empreendedor. Desde sempre você contou as suas histórias aí. Qual a mensagem que você diz para o nosso público que está lá todo dia empreendendo nesse país que eu acho maravilhoso e acredito no empreendedorismo, né? Qual que é a sua mensagem? Bom, a minha mensagem é o seguinte: eu acho que hoje em dia, pela complexidade que a gente tem de mercado, o sucesso sozinho é muito difícil. Opa! Então, parceiros bem escolhidos, que estejam coadunados com a sua estratégia, entendeu? É fundamental para o sucesso. Que legal. E eu acho que o principal que eu aprendi é sempre o foco no meu core business. Tá certo? Meu core business é crédito. Meu core business, tá certo? É como eu faço melhor a concessão.
de crédito no mercado. Cada um tem que focar no seu. Todo o resto tem parceiro para isso. Pronto. Legal. Não precisa reinventar a roda. Excelente. Reduz custos, aumenta ganhos, aumenta lucros. E eu acho Essa que é a visão. uma coisa que eu gosto muito, compartilha sucesso, compartilha resultado, compartilha crescimento. Essa é a palavra mágica. Compartilhar. Legal. Esse é o processo de sucesso. Muito bom. Então, ó, recado do José Antônio Prachedes, presidente da Multicrédito, né? Faça conexões com seus parceiros, traga parceiros para te ajudar a crescer, foque naquilo que você sabe fazer bem, né? E compartilhe o seu sucesso. Compartilhar gera prosperidade. Prachedes, é um grande prazer nessa primeira edição do NW Sales, você aqui conosco para nos ajudar a levar para o nosso público conhecimento, experiência, histórias que a gente pode aprender um pouquinho e levar para o dia a dia. Obrigado, está convidado aí para o nosso episódio 2 para a gente falar de outras histórias. Okay, tá bom? então Você é sempre bem-vindo. Muito Um abraço obrigado. a todos. Bora vender. Bora vender. Valeu, galera. A gente encerra aqui hoje primeiro episódio do NW Sales, esse lugar onde a gente vai compartilhar conhecimento, histórias, experiências e trazer para vocês informações sobre crédito, sobre o mercado de crédito e tudo com foco em você vender mais, em a sua empresa crescer e a gente ajudar esse país a crescer. Muito obrigado e a gente se encontra no próximo episódio. É isso aí.